nós aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E, ó Deus, que a tua palavra cause transformação em cada um de nós, porque só o teu Espírito pode fazer isso. Que a unção do teu Espírito esteja sobre o pastor, seja que vai estar ministrando a tua palavra, que ele tenha toda a autoridade que vem do Senhor. E afia os nossos ouvidos para estarmos prestando muita atenção naquilo que o Senhor vai dizer. Também nós queremos pedir que o Senhor esteja com a Sati e o outro missionário que está com Covid, mas tu és o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cura, que o Senhor, em uma só palavra, o Senhor pode tirar esse mal e restaurar a saúde deles. Também, como foi pedido, nós queremos que o Senhor esteja intercedendo em cada lar dessa pequena comunidade, de tal forma que haja harmonia entre os casais. E, para isso, Senhor, que a tua palavra possa estar no dia a dia de cada um. E o teu Espírito Santo faça moradia em cada uma dessas famílias. Continuamos e entregamos tudo nas tuas mãos, deixando o teu Espírito agir, em nome de Jesus. Amém. Pastor, fica à vontade. O tempo que o senhor quiser, a gente vai estar aqui. Amém. Bom, então, para mim é uma alegria, né, poder estar aqui esse domingo, né, Dia das Mães, com vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer Lucas e Daniel, né, Nandan, aqui no Japão. Eu falo para os irmãos aqui também que um dos maiores assim, presentes ou dádivas, né, que a gente, ou bens, né, que a gente pode conquistar aqui no Japão são as amizades. E tem sido muito especial estar aqui e conhecer gente assim, de várias partes do Brasil. Né? E Pindamonhangaba também já é um nome comum assim, para muitos de nós, por causa dessa amizade que a gente cultivou, né, com Lucas, Dani, e alguns tiveram a oportunidade de vir aqui, né, veio uma caravana de Pinda aqui, até ajudando nos trabalhos sociais aqui que a gente faz, né, o pai do Lucas, seu Virgídio, a Adriana, né, mãe, Rafael, a Cecília, João e Kátia, né, acho que não foram todos, né, que vieram para cá, né, depois o Nelson e o Jesus também estiveram conosco, né, então a gente tem esse laço, né, de amizade com alguns de vocês. Tenho certeza que na oportunidade que eu tiver indo para o Brasil, né, vai ser uma alegria também poder estar conhecendo pessoalmente. Vai chegar esse dia, né, que a gente vai vencer o Covid, essa pandemia, e vamos poder, né, nos reencontrar, poder fazer novos amigos, né. Então, para mim é um privilégio poder estar com vocês aqui. No Japão a gente também está enfrentando, né, essa questão da pandemia. Nós estamos enfrentando uma quarta onda de infectados, né? Com certeza um número bem menor do que no Brasil. Acho que para alguns terem uma ideia, né? O número de infectados total do Japão, no Japão, né, desde que começou, está em volta de 650 mil pessoas. Então, um número assim bem menor, né? O Brasil acho que está na casa dos 15 milhões de pessoas. Então, só para você ter uma ideia, é só 0,4% mais ou menos da população do Japão que pegou. A população do Japão também é grande, né? 125 milhões de pessoas vivem num pedaço de terra bem menor do que do Brasil, né? Talvez, assim, questão cultural, né? Alguns explicam assim, por que aqui é tão pouco, né? O Japão realmente está muito acostumado a enfrentar essas situações assim de vírus. É uma cultura bem diferente, né? Todo mundo assim está com gripe, já usa máscara. Então isso também ajuda bastante, né? Prevenção. Mas nós somos gente, os japoneses são pessoas como qualquer um, né? Não tem distinção, né? Aqui também tem acontecido mortes, são
total quase 11 mil, também não tem nem comparação, né, com aquele que o Brasil tem enfrentado, que está na casa dos 420 mil. Mas existem coisas realmente aqui no Japão que colaboram para não haver propagação tanto quanto tem acontecido em outros países, né? De qualquer forma, assim, a gente também está, né, tendo que ficar em casa, né, especialmente nas horas onde tem mais pico, né? Aqui a gente também, por estar enfrentando essa quarta onda, nós estamos fazendo cultos online, né? Teve uma brecha nesse ano, que foi o mês de março, a gente fez presencial. Mas isso eu falo, né? Assim, depende muito do entorno nosso, né? Aqui é uma cidade relativamente pequena, tem 83 mil habitantes. O Japão controla super bem essa questão dos infectados, existem listas, né, que todas as cidades praticamente têm. Não se revela o nome, mas dá para saber, né, onde que especialmente aconteceu algum foco de infectados. Então, para a gente assim que acompanha, né, todas as notícias assim da cidade, da província, né, que equivaleria ao estado, dá uma certa segurança, assim, né, até onde que a gente pode fazer as coisas e até onde que a gente não deve fazer as coisas, né? Então, tem sido difícil, acho que para todos nós, né? Muitos não podem sair e tem gente que quer entrar também não pode, né? Então, peço suas orações também, né? E a gente tem orado muito pelo Brasil, pela situação no mundo inteiro. Hoje a Índia, né, tem enfrentado situações bem difíceis também. Mas dentro de um contexto assim, né, tão difícil que a gente vem passando já há mais de um ano. Ano passado, quando era mais ou menos meados, né, julho, agosto, quando eu vi os primeiros assim, prognósticos, né, dizendo que essa pandemia ia durar 2, 3 anos, eu estava meio incrédulo. Eu achava que a gente ia conseguir resolver as coisas mais cedo, mas virou o ano, né? A gente já está mais de um ano nesse esquema. E olhando tudo aquilo que tem de disponível em relação às vacinas, e essa questão difícil também, que é a variação do vírus, né? As novas cepas, então, realmente, assim, talvez leve mais tempo, sabe? E eu acho que é tão importante que a gente vá ajustando a nossa expectativa, porque senão a gente talvez se desfaleça, né? Porque se sua expectativa é que durasse menos de um ano, você já deve estar bem aborrecido, bem, assim, desanimado com as coisas, né? Então, eu acho que é bastante importante, eu creio que é muito importante que a gente faça os ajustes, né? E busque inspiração de Deus em pessoas, em relatos que já aconteceram em outros momentos, né, da história. Acho que eu vi uma das mensagens aí da igreja, né, acho que o irmão Mário Tucci, né, que comentou sobre as outras pandemias, né, que a humanidade já enfrentou. Eu não sei quem que foi que estava falando sobre essa questão, né? Então, essa não é a primeira pandemia que atinge o mundo, né? Já aconteceram em outras épocas, e a gente tem que aprender, né, a lidar com toda essa situação. E nós temos um ponto a mais, porque temos Deus do nosso lado, né, para nos ajudar. E se você olha os relatos também que a gente pode encontrar na Bíblia, a gente vê situações de pessoas que também ficaram privadas de sair de casa, né? Então, eu queria meditar um pouco nessa situação, por exemplo, que Paulo vivenciou, o apóstolo Paulo. Ele ficou recluso em Roma, né, por 2 anos, numa prisão domiciliar. E eu fico imaginando, ele também não podia receber as pessoas, né? Ele não podia sair dessa casa, estava provavelmente assim, escoltado, né? Resguardado com soldados para não sair do lugar. Então, como é que ele lidou, né? 2 anos sem poder sair de casa. E aí, se você pesquisa um pouco, né, você pode saber assim que durante esse período de prisão, de reclusão, né, Paulo produziu pelo menos 4 cartas, né? Deixa eu ver se a gente eu consigo compartilhar aqui.
Já que tá dando para ver? Tá, né? Então, eu queria comentar uma dessas cartas que foram escritas enquanto Paulo estava preso, né? São cartas onde a gente encontra mensagem de esperança, até de alegria, no meio das tribulações. E você olhando no livro de Atos, você vai encontrar pelo menos 4 textos ali que falam sobre essas prisões que Paulo, né, acabou acontecendo com Paulo. Em Atos 28, 30, 31, fala, né, que por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. De fato, ele podia receber algumas pessoas, né, mas ele não podia sair. E versículo 31, o que ele fazia? Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então, mesmo estando na prisão, ele conseguia, né, falar de Jesus. E um dos meios, né, que ele tinha era de escrever cartas. Essas cartas, né, elas puderam sair daquele lugar, puderam encorajar os outros cristãos que estavam em outros lugares, né? Os irmãos que estavam na cidade de Filipos, então ele escreveu essa carta aos filipenses, ele escreveu a carta aos Efésios, né, aos de Éfeso, ele escreveu a carta aos colossenses, aos que moravam na cidade de Colossos, então igrejas que foram fundadas por ele e outros, né, discípulos, que proclamaram o evangelho nessas várias cidades, e especificamente para essas 3 igrejas, para esses cristãos, ele escreve essas cartas, né? E daí você poderia tirar muitas boas lições. Uma outra carta também que a gente sabe que Paulo escreveu nesse período foi a carta que ele escreveu a Filemon, né? E eu queria ler um texto que está na carta de Paulo aos Efésios. Se você está com a sua Bíblia, então eu queria ler um trecho que está no capítulo 3, tá? Capítulo 3, versículos 14 até 21. É uma oração que Paulo faz para a igreja, para os cristãos. Então, entendendo, né, que eles estavam dentro desse contexto, né, de perseguição, de privações também. Então, Paulo faz essa oração, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que oração poderosa, né? Eu penso que você pode tomar essa oração como um modelo para você também, né? Talvez nesse tempo que você está recluso, no tempo que você não tem talvez uma ocupação ou muitas coisas para poder fazer, uma sugestão, né? Ore por você mesmo, ore pelas pessoas, e quando a gente fala para orar, às vezes a gente ora assim, né? Deus abençoa tal pessoa, né?
E às vezes fica resumido nisso só. Mas quando você olha as orações que estão registradas na Bíblia, então elas têm muito a nos inspirar, né? A servir também como modelo. E se você pedir com fé, crendo, né, que Deus é galardoador daqueles que o buscam, né, que Ele tem prazer em atender as nossas orações, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede ou pensa, né, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então ele vai fazer coisas gloriosas, né? Eu penso que a gente pode ser muito produtivo nesse período de perseguição. E na verdade, eu acho que quando a gente passa por dificuldade, de verdade a gente dobra os nossos joelhos, né? Eu não sei como é que assim tem sido na sua vida, mas eu sei que na minha vida, assim, nos momentos muito difíceis, a gente já tem passado aqui no Japão como missionário, né? Nessa segunda vez já são 14 anos, tem muitas situações difíceis que nós passamos, e com certeza nesses momentos difíceis é dobrando o joelho mesmo, talvez naquele desespero, né? Fala, Deus, socorre, me ajuda, né? Mas eu penso assim que não precisa ser só numa situação assim de desespero, né? Eu acho muito lindo quando a gente lê no início dessa carta, dessa oração, a maneira como Paulo chega diante de Deus. Ali também fala, né? Que ele, dobrando os seus joelhos, então fez essa oração para os cristãos da cidade de Éfeso, né? Então, eu penso que é muito especial. E quando a gente entende que ele viveu esse contexto todo, né? De privações, de perseguição. No final, ele foi morto, né? Nos dizem que foi decapitado. Então, era uma situação bem complicada, né? Viver naqueles dias. As pessoas morriam também, não por conta de um vírus, mas por conta da sua fidelidade a Deus. E a gente só consegue ser fiel a Deus diante da morte desse tipo quando de verdade a gente tem experimentado, sabe, esse amor incondicional de Deus por nós, né? Eu sei que semana passada vocês participaram da ceia, né? E eu penso que é um momento assim que a gente sempre tem, né? Regularmente, de pensar naquilo que Jesus fez pela humanidade, ou mais especial ainda, né? Aquilo que Jesus fez por mim. Quando você tem um entendimento das verdades apresentadas na palavra de Deus, que elas são para você. Quando você faz uma leitura daquele, né, texto de João 3,16, porque Deus amou Seide de tal maneira que deu seu único filho, né, para que eu pudesse crer nele, para que eu não perecesse, mas que eu tivesse vida eterna. Então isso muda bastante. Muda bastante. Quando a gente começa a entender que foi por amor a mim, foi por amor a você, né? Ele entregou a sua vida, então faz toda a diferença, porque eu acho que não vai ter resposta melhor para a gente dar, né? Quando a gente entende que Deus deu o seu melhor, né? Morrendo por mim, não tem resposta melhor do que eu dar a minha vida por ele, né? Eu fui muito impactado assim com pastores também que influenciaram muito na minha vida, né? Um deles é o missionário Timóteo Hilber. Ele continua aqui no Japão, ele recebeu um chamado para estar aqui, ele é filho de missionários americanos, morou na Amazônia, aprendeu português, mas ele teve um chamado para o Japão, né? E ele se preparou para isso, né? Para alcançar os japoneses, né? Então eu pude conhecê-lo e até hoje, né, ele continua servindo, Deus tem usado de uma forma poderosa, ele tem ganho muitos japoneses, né? Eu lembro muito de uma mensagem que ele falava assim, dessa situação de que um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, né? Nesse momento você vai olhar nos olhos de Jesus e vai ficar constrangido,
né? Porque ele te amou de uma tal maneira, e talvez você pense assim, poxa, Jesus, ele deu tudo por mim, e o que eu fiz por ele, né? Talvez muitos vão se encontrar assim, nessa situação de constrangimento, né? E quando eu fiquei pensando sobre isso, e na medida que Deus foi me dando graça para ter entendimento, né, de que o amor dele tem sido revelado para mim, né? Então, isso me ajudou muito também, né? A eu poder entregar tudo para ele. Então, de orar realmente, Deus, faz a tua vontade na minha vida, não seja o que eu quero, mas seja aquilo que tu queres, né? E aí eu tenho visto Deus realmente assim, derramando graça sobre graça, né? Eu pude casar com o Tareco, a gente tem 3 filhos, né? Praticamente os 3 foram criados aqui. A gente continua orando por eles, né? Mas eu penso que é muito especial, né? Quando você consegue ter esse tipo de entendimento e realmente assim responde a esse amor maravilhoso, né? Tão grande que ele fala, né? Que tá. Queria destacar nesse versículo 18, né? Porque ele fala assim, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, eu penso que a gente só vai conseguir ter essa plenitude de Deus na nossa vida quando a gente está completamente entregue nas mãos de Deus. Né? Quando a gente reconhece Deus, olha assim, o Senhor não sou nada, não consigo fazer nada. Né? Mas eu não quero depender daquilo que eu posso, da minha capacidade, mas daquilo que o Senhor pode, né? Através da minha vida, com esse desejo que a gente tem, né? De querer conhecê-lo, e essa é a única condição que ele pede, né, para as pessoas. Você quer conhecer, busque a Deus de todo o coração, conhecer a Deus, né? Se você quer experimentar essa grandeza do amor de Deus, na sua largura, no seu comprimento, na altura, na profundidade, né? Então existe esse convite para que a gente, junto com todos os santos, né, a gente experimente isso. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa assim muito tremenda, né? Então a igreja, os santos não estão resumidos à cidade de Pinda, né? Ela é assim, a comunidade de Cristo, dos discípulos de Cristo, dos filhos de Deus, está espalhada no mundo inteiro. Né? Então Deus tem me dado muita graça também de conhecer irmãos que estão em outros países. O Lucas também teve a oportunidade de conhecer os irmãos, por exemplo, lá do Nepal, né? Então, por exemplo, tem lugares assim que eu nunca imaginei que ia poder conhecer, né? Eu fui para Macau, fui para Tailândia, alguns países aqui da Ásia, né? Eu já tive a oportunidade de ir até ir na Venezuela também, uma vez que teve um concílio sul-americano aí do Metodista Livre. Então, Deus tem me dado oportunidades, né, de conhecer irmãos de vários lugares. E hoje, com esse acesso que a gente tem, né, pela internet, a gente também pode conhecer, né? Alguns também nunca poderão, talvez, ter a oportunidade de vir para o Japão, mas hoje a gente está fazendo essa conexão, né? Quem sabe Deus possa realmente te abençoar e fazer com que esse contato virtual um dia ele se torne contato real, né? Eu penso que a gente pode esperar grandes coisas de Deus, né? Porque Deus faz infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, né? E eu acho que muito daquilo que eu tenho experimentado também, assim, eu nunca imaginei, mas Deus tem dado graça, né? E eu penso que isso também não é um privilégio só meu, de várias pessoas que eu vejo que tem esse tipo de entrega, e Deus vai colocar ele no lugar onde ele quer, né? Eu acho isso muito especial. Então, eu queria convidar você também para
está experimentando, né, junto com todos os santos, não só aí dos irmãos da igreja de Pinda, Metodista Livre, né, existe a igreja de Jesus que está na cidade de Pindamonhangaba, né, está no estado de São Paulo, está aí no Brasil, está em outras nações, né. Aí a gente consegue compreender. Quando nós fomos no Nepal, eu tive a oportunidade de ir com minha família, e foi um dos lugares assim que eu tive um maior impacto assim do que é amor, né? Um amor acolhedor, por exemplo, que trabalha com meninas que foram vendidas no tráfico sexual, né? Que para ter um prato de comida foram obrigadas, muitas dessas meninas, a ter relação com vários homens durante o dia. Então, como é que uma menina, uma criança, uma adolescente, né, que vivencia esse tipo de experiência pode ser restaurada, pode ter esperança de ter um homem, né, uma família? Impossível, eu penso, né, com a força humana. Mas nesse trabalho que eu conheci no Nepal, o que eu mais senti é esse amor grandioso de Deus, que tem o poder de curar as feridas da alma, né, que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então, eu penso que todos nós, né, na medida que a gente se empenha em conhecer a Deus e compartilhar, né, dessas experiências com Deus para outras pessoas, é certo que Ele vai poder te dar experiências incríveis, né? Mesmo não indo para fora de Pindamonhangaba, mas aí onde você está, na sua casa, com as pessoas que você se relaciona, você vai poder ver esse poder de Deus manifestado, e isso que vai fazer você ser cheio de toda a plenitude de Deus, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. É um convite para a gente fazer como família de Deus, como corpo de Jesus Cristo, né? Então, eu penso que é especial isso. E um texto que fala sobre esse amor grandioso de Deus, a gente pode encontrar na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, versículo 13, 4, né? Essa é uma descrição maravilhosa, assim, do amor de Deus, né? O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu falei, né, amor de Deus, né? Você pode olhar e falar assim, nossa, isso aqui é amor, só Deus mesmo, para ter tudo isso daí. Não, mas esse amor de Deus, ele está disponível para mim e para você, né? Quando a gente está cheio da plenitude de Deus, esse mesmo amor que é, né, dessa qualidade, ele vai manifestar na sua vida também, né? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, se você está cheio do Espírito, você vai manifestar o fruto do Espírito, e tem tudo a ver com essa descrição, né, que Paulo faz aos Coríntios sobre o amor paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, né, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Acho que o Egídio, né, pediu orações pelos casais da igreja, né? Eu sinto realmente que a gente vive numa época que o mundo está muito, os valores do mundo, né, essa atuação do diabo está tão presente, e a gente tem que ter discernimento, né, porque a nossa luta não é contra carne, né, e sangue, né, contra as pessoas. Eu lembro do Kyuhiko Kamakawa, né, que acho que alguns conhecem também, né? Ele sempre falava para mim, Carlos, tem que ter esse discernimento, né, para saber assim, até onde que o inimigo está aproveitando dessas situações onde nós estamos fracos, a gente acaba abrindo brecha, e ele entra com tudo mesmo para destruir a nossa vida, destruir os nossos relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Então, a gente tem que se armar com a armadura de Deus,
tem que usar todos os recursos, a gente está numa batalha espiritual. Né? Então temos que ter esse discernimento para ir com os recursos que Deus já tem nos concedido. Né? E a gente poder contar também com a ajuda dos irmãos é tão importante. Né? E essa carta que Paulo escreveu também tem essa descrição da armadura de Deus. Né? Então ele fala de uma forma bem clara sobre a batalha espiritual que todo crente enfrenta. Então não é só contra pessoas, né? Circunstâncias difíceis, mas existe uma batalha, né, a nível espiritual, que a gente também tem que estar tendo discernimento e entrar com as armas que Deus nos deu para termos vitória. Né? Então, mesmo na minha vida, eu já tive situações também difíceis, mesmo no relacionamento conjugal, e graças a Deus, né, orando, clamando a intervenção de Deus, Deus sempre colocou pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar, para chorar com a gente, para ouvir a gente, né? E é isso que tem dado, né, condições da gente estar ainda, né, unido e estarmos firmes, né, junto com o Senhor. Hoje é Dia das Mães, né? E essa imagem do amor, esse amor que as mães têm pelos seus filhos também acho que ilustra muito bem esse amor que a gente acabou de ler, né? Esse texto de 1 Coríntios 13. Né? O amor de mãe é bem assim, né? Paciente, bondoso, né? Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Então eu acho lindo a maneira como Deus se revela para nós e a maneira como a gente pode, com certeza, enxergar, ver isso, né? Através das inúmeras ilustrações, das imagens que Deus usa para se descrever. Né? Outra imagem linda de amor que a gente tem na Bíblia é aquela imagem do pai, do filho pródigo, né? Quando ele acolhe o seu filho que tinha, né, se rebelado, que tinha demonstrado tanta ingratidão, e pede sua parte na herança, e dá as costas para o pai, né, e gasta tudo até chegar no fundo do poço, e lá, né, ele se vê perdido, cai em si, se arrepende, e ele decide, né, voltar para a casa do seu pai. E a imagem do pai, né, quando vê o filho ao longe, porque fala que o pai, ele esperou, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Então, essa imagem do pai teve paciência para esperar, né? Para acolher o filho. Ele saiu correndo. Essa é uma atitude que jamais, assim, dentro da cultura judaica, qualquer outra cultura, né? Assim, se o filho errou, quem tem que vir de joelho pedindo perdão é o filho, mas esse amor, assim, incondicional, né? Tremendo, grandioso do pai para ir de encontro ao filho, de poder abraçá-lo, mesmo ele estando naquela condição tão suja, tão, né, com cheiro insuportável, porque ele chegou até pensar em se alimentar, né, da comida dos porcos. Pai, nessa hora, ele não vê essa parte exterior, ele está olhando o coração das pessoas. Né? Então, eu acho isso também tremendo, a maneira como Deus tem o seu jeito de se revelar a nós através dessas imagens. Eu, particularmente, tive um momento assim de poder me reencontrar com Deus, porque eu cresci na igreja, né? E a minha avó me levava na igreja, né, desde pequeno. Até eu estar na fase da adolescência, que eu fiz uma decisão aos 13 anos, fui batizado aos 14, mas aos 15, dos 15 até os 19 eu andei longe de Deus, né? Estava com problemas de relacionamento com meu pai, com meu irmão, acho que isso com certeza também influenciou nessa minha relação com Deus, né? Porque a palavra de Deus também fala, né? Se você não ama aquele que vê, como que você pode, né, falar que ama a um Deus que você não vê, né? Então, quando as nossas relações não estão bem com as pessoas, é muito difícil que a gente tenha sensibilidade de sentir Deus, de ouvir Deus. E eu me encontrei nessa situação aos 15 anos, foi uma fase meio de rebeldia também, eu não pedi ajuda para ninguém,
tomei uma decisão errada, me afastei de Deus, e durante 9 anos eu caminhei assim, sem realmente pensar em Deus, né? E aí depois, quando eu estava me formando, no último ano da faculdade de engenharia civil, lá na USP, então Deus me pegou de jeito, assim, num dia que eu não esperava que Ele falasse comigo, de uma forma bem inesperada. Um dia eu posso contar com mais detalhes, mas eu senti esse toque de Deus, né? Misericordioso, porque Ele foi atrás de mim. E Deus foi tão gracioso, porque nessa época eu não estava passando por grandes dificuldades, eu não estava com nenhum problema de saúde, não estava numa crise romântica, ou não estava passando por problemas graves, assim, né? Estava com certeza afastado de Deus, mas assim, não estava passando por dificuldades financeiras, nada, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele foi ao meu encontro. E quando eu senti Deus falando para mim, olha, sei de Carlos, né? Você deu as costas 9 anos atrás, mas eu não esqueci de você. Quando eu senti Deus falando dessa forma para mim, aí realmente eu não resisti. Tomei uma decisão, falei, não, eu vou buscar de novo a Deus, né? E aí, em 89, eu voltei para a igreja. Eu cresci, que era a Igreja da Saúde, né? Samuel falou aí que a gente se conheceu nessa época, né? Da minha infância, adolescência. A Igreja da Saúde realmente, até hoje, é uma bênção na minha vida, né? Mas aí Deus me acolheu de volta e eu sinto, eu vejo isso na minha experiência pessoal, né? Esse amor de Deus como pai que acolhe o seu filho do jeito que está, né? Então acho que isso é uma mensagem também de esperança, né? Porque Deus não vai olhar o seu currículo jamais, Ele vai olhar sempre o seu coração. Se hoje você está, né, desejoso de experimentar um amor renovador na sua vida, né? Então eu queria fazer uma oração por você, pela igreja, né? Para que o Senhor aqueça os corações de vocês com esse amor, né, maravilhoso, que excede todo conhecimento, né? Queria orar pela igreja, por você, talvez, que está numa situação, né, de afastamento, de indiferença, talvez você tem passado por períodos difíceis, né? Mas eu queria que você tivesse a certeza que você não está sozinho, né? Tem muitas pessoas que amam você, e aí é só uma questão de você falar, né? Olha, eu preciso de ajuda. Isso diante de Deus, diante dos irmãos também. Porque Deus, ele é especialista, né, em restaurar vidas. Então, queria fazer dessa oração de Paulo a minha oração, né? Pela igreja de Pinda, por você que talvez esteja passando por um momento muito difícil, talvez no seu relacionamento conjugal, na sua relação com seus filhos, né? E eu vou orar para que esse amor grandioso de Deus possa ser derramado no seu coração, né? Para que você tenha toda a condição de exercer um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, né? Que é paciente, que tem todas essas qualidades que nós lemos no texto de 1 Coríntios 13. Amém? Então vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos em Pindamonhangaba, Senhor. Obrigado porque essa presença do Senhor transcende tempo e espaço. O Senhor é o Deus que se revela a todo aquele que busca o Senhor de todo o coração. Isso é muito especial. Não depende da nossa condição espiritual. Na verdade, o Senhor está olhando e está desejoso de encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor tem compaixão daqueles que ainda não te conhecem e tem prazer de se manifestar a esse tipo de pessoas. Nessa manhã, no Brasil, ou talvez em outro momento que alguém esteja assistindo, eu oro para que o teu Espírito, que nos conhece de uma maneira tão íntima, possa estar ajudando cada um a reconhecer o seu pecado
pedir misericórdia, pedir realmente a tua intervenção. E eu oro para que esse amor grandioso, que excede todo conhecimento, possa estar sendo derramado na vida, no coração daqueles que hoje estão necessitados, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa obra, que o Espírito Santo possa ministrar o coração, Deus, possa levar ao arrependimento aqueles que tenham falhado diante do Senhor, os seus pensamentos, as suas motivações. Perdoa, Senhor, quando a gente murmura, quando a gente deixa de fazer aquilo que é preciso fazer, porque isso a tua palavra também fala que é pecado quando a gente não faz aquilo que deveríamos fazer. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aquece o coração. Consola, conforta os que estão necessitados, Deus. Paz nos seus corações. Renova a esperança, Senhor, para aqueles que estão já desesperançados, desanimados. Revigora, Senhor, a fé, revigora, Senhor, o amor, o sacrifício que cada um pode fazer, ó Deus. Nós te agradecemos por esses testemunhos que estão registrados na tua palavra, Deus, porque vemos que já aconteceram situações muito mais difíceis, ó Pai. A gente de verdade está enfrentando uma pandemia que tem atingido o mundo inteiro. Todos nós estamos sofrendo, em maior ou menor grau. Nós contamos realmente com o auxílio do Senhor. Nos manter firmes, com coragem, enfrentamos as situações, com amor do Senhor, podemos também abençoar aqueles que estão necessitados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Desculpa se gastei muito tempo aqui. Foi bênção. Deixa eu parar a gravação aqui.